Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar, nos alimentando nesta longa jornada em busca da felicidade, da elevação espiritual. E como estamos a caminho, é claro que nós temos defeitos, nós temos vícios, os quais são a erva daninha que existe no nosso coração e precisamos arrancá-los. Mas, infelizmente, tem alguns que estão enraizados tão profundamente que temos que cavar masmorras e enterrá-los mais ainda. A nossa reflexão de hoje, podemos dizer que é uma sequência daquilo que nós comentamos ontem. Desta vez, é do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz o seguinte: E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Este fato aconteceu depois de Jesus ter convidado Pedro e João para ir ao horto para orar, porque ele sabia das dificuldades que iria enfrentar e precisava de forças para poder suportar. Convidou os dois discípulos, pediu que aguardassem enquanto ele subia o monte para orar, e os discípulos viram Jesus conversando com dois espíritos, que eram Elias e Moisés. Mas depois adormeceram. É importante a gente lembrar que, como os espíritos, a maioria de nós também ainda está dormindo. E Jesus, como acordou aqueles dois discípulos, ele também veio à Terra para nos acordar para a vida maior, ou seja, para compreendermos que a verdadeira vida é a vida espiritual. Por isso que ele disse a Pilatos que o reino dele não era deste mundo, porque ele, como espírito puro da mais elevada hierarquia, era e é o governador espiritual do planeta, e lá da pátria espiritual, ele coordena a evolução do planeta Terra e, como naquela época, agora nós precisamos acordar. Eu diria que naquela época a humanidade estava quase que completamente dormindo para a relação com o mundo espiritual. Agora, que já fazem mais de 160 anos que a doutrina espírita, o Consolador Prometido, veio ao planeta para nos mostrar, para nos comprovar a realidade da vida espiritual, porque o próprio Allan Kardec definiu a doutrina espírita como sendo a ciência que estuda a origem, os destinos, bem como as relações dos espíritos com o mundo corporal. Ou seja, o Espiritismo estuda as nossas relações com a pátria espiritual e vem nos mostrar, clara e insofismavelmente, comprovar a existência do mundo espiritual, que é o mundo principal. Nós estamos aqui encarnados de passagem. E a respeito da comprovação da existência do mundo espiritual, a própria ciência, a psicanálise, a psiquiatria, no seu manual das doenças, que é chamado de CIT, tem uma doença que é reflexo da influência dos espíritos sobre as pessoas encarnadas. Essa influência realmente existe. Então, é importante que a gente acorde para lembrar de que estamos de passagem aqui na Terra e que está na hora de acordar. Jesus vem
batendo no nosso ombro há 2000 anos atrás. E é importante a gente lembrar o texto evangélico para considerar que o Mestre continua esse esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. É claro que ele não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto que Jesus aguarda os resultados da incumbência que nos foi dada. Porque é importante a gente lembrar que nós viemos ao mundo com uma missão dupla. Primeiro, fazer a nossa evolução, nos transformar em pessoas melhores, ir em busca da felicidade que, infelizmente, nós nos perdemos pelo caminho, sempre buscando a felicidade nas coisas materiais e acabamos agora sofrendo as consequências dos erros que cometemos. Então, está na hora de nós nos preocuparmos um pouco mais com o nosso lado espiritual, para que possamos cumprir a segunda parte da nossa tarefa, que é auxiliar Jesus a fazer o planeta a evoluir. Então, é importante que cada um de nós acorde para a realidade do mundo espiritual. E olha, é importante se a gente puder ficar acordado 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, o ideal seria estarmos sempre acordados, nos preocupando, trabalhando pela nossa evolução espiritual. Mas, infelizmente, o mundo necessita de nós e as obrigações materiais muitas vezes acabam tomando conta do nosso dia a dia. Então, amigo e seguidor, vamos trabalhar um pouco mais com afinco para melhorarmos o nosso lado espiritual, com bons pensamentos, boas ações, praticando o bem, porque é essa a maneira como todos nós evoluímos. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.